Amém. Irmãos, nós vamos dar mais uma pausa nas nossas aulas sobre aconselhamento bíblico para tratar sobre um tema que tem uma dupla importância para nós. A primeira é porque muitos irmãos já, nesses 6 anos do meu trabalho aqui com a Manancial, já me fizeram muitas perguntas sobre esse assunto, e porque também isso tem sido um motivo de reflexão dentro do próprio conselho para algumas possíveis mudanças práticas. A gente está considerando tudo isso. Por uma coisa ou por outra, essa instrução ela é importante, né? E ao menos para a primeira, para que a igreja esteja instruída sobre esse ponto, sobre esse ponto da doutrina ou da teologia, também, por assim dizer. E como é que se chama, irmãos, essa área que nós vamos ver? Nós não vamos conseguir, infelizmente, tratar tudo isso hoje, então talvez nós tratemos nos próximos domingos. Como se chama essa área? Essa área se chama manuscritologia. E é bem isso que você está vendo mesmo. É o estudo dos manuscritos do Novo Testamento e as questões das versões bíblicas. A manuscritologia do Novo Testamento e as questões das versões bíblicas. Pode passar, Valmir, que a gente está sem passador aqui hoje. Pode passar? A manuscritologia, irmãos, é uma área do estudo teológico, mas ela também vai usar outras ferramentas, né, extra-teologia, para estudar aquilo que se chama de crítica textual do Novo Testamento. Você tem a manuscritologia do Antigo Testamento e você tem a manuscritologia do Novo Testamento. Essa ciência ela vai pegar todos os documentos que foram cópias dos escritos bíblicos e tentar chegar ao texto original. O que está implícito aqui, irmãos? Eu vou ler basicamente aqui o conceito. A manuscritologia é uma disciplina conhecida como crítica textual do Novo Testamento. É a ciência que se dedica ao estudo dos manuscritos do Novo Testamento com vistas à identificação do texto original inspirado, os autógrafos. Nós vamos dar uma pausa aqui nos slides e eu quero explicar algumas coisas para os irmãos aqui do texto bíblico. A doutrina bíblica, irmãos, abram por favor comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17. Quem pode ler, por favor? Toda escritura é inspirada por Deus. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Ele faz essa afirmação aqui, irmãos, e até esse momento aqui da segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós não tínhamos o Novo Testamento completo. Ele estava se referindo primariamente ao Antigo Testamento, mas também por um outro texto que nós vamos ver ainda agora na nossa aula, ele também se referia aos escritos apostólicos, aqueles que já estavam circulando de forma autoritativa para a igreja. Mas o princípio básico aqui, irmãos, a escritura ela foi inspirada por Deus. Vamos ver um outro texto para eu explicar um pouco mais essa doutrina? Por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Não teve origem em vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse ser movido pelo Espírito, irmãos, ou essa palavra também que coloca aqui, Paulo coloca em Timóteo, que é inspirado, ela está associada a um sopro. Então, a palavra no grego, ela significa mais um sopro, o que seria a nossa expiração, do que a
inspiração, né? Embora use-se aqui a palavra inspiração por outra conotação, mas o princípio é a palavra de Deus, ela foi falada, soprada pelo próprio Deus. Como uma ilustração comum na teologia para explicar isso é que, tal qual quando nós vamos falar, nós botamos fôlego para fora, nós sopramos e esse ar, junto com as vibrações da nossa corda vocal, junto com a estrutura toda acústica da nossa boca, ela produz sons e por isso palavras e por isso significado. Da mesma forma, Deus falou e isso foi registrado na Escritura Sagrada. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, dessa doutrina é entender que a Escritura ela é inspirada. Agora, o que é inspirado? E aí vem um debate aqui também muito... Antes de eu entrar nesse o que é inspirado, é a natureza dessa inspiração. É importante dizer o que não é a inspiração, irmãos. A inspiração, ela não é, por exemplo, que todos os textos bíblicos foram ditados. Talvez um exemplo do que não é aquela conhecida psicografia de Chico Xavier ou comum no espiritismo, né? Em que o cara baixa os olhos, fecha a cara e começa a escrever alguma coisa conduzida por algum espírito. Não é isso. A inspiração divina, irmãos, ela é uma obra misteriosa, espiritual, de forma que ela não é mecânica, é a expressão que é utilizada para esse tipo de situação, né, de palavra por palavra sendo ditada, mas ela é plena. Aí por isso nós chamamos de inspiração plenária, de forma que cada palavra da Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é completa. E ela ocorreu de uma forma misteriosa. Como assim, irmãos? A Escritura Sagrada, ela é um livro humano. Ela foi escrita por homens. Tem até um meme na internet, né, que o cara fala assim, eu não acredito na Bíblia. Por quê? Porque ela foi escrita por homens. Aí, acho que é o Seu Lunga reformado, uma coisa assim. Você queria que fosse escrita por macacos, né, por cavalos. É lógico que ela seria escrita por homens. Mas a grande questão não é se ela foi escrita imediatamente por homens, ou melhor, tendo os homens como meios de escrita, mas quem é o seu autor final? E aí que entra o mistério da Escritura Sagrada, irmãos. Toda a Escritura ela foi escrita por vários homens, tem vários autores. Moisés, você tem Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, Lucas, Pedro, vários autores. Cada um deles foi separado e preparado por Deus para aquela função, capacitado com dons específicos para aquela função e, especificamente, receberam a operação do Espírito de Deus enquanto eles escreviam. De forma que, mais uma vez, aquilo que saiu da pena de Paulo não é vontade de Paulo, não é opinião de Paulo, é palavra de Cristo, é a palavra do Espírito. Eu convivi com um presbítero, hoje ele é pastor, e que ele ia explicar aquele texto de Corinto, quando Paulo falava assim, isso aqui digo eu, não o Senhor. Lá em Corinto, quando ia falar sobre casamento, novo casamento, etc. Né? E aí, ele explicava assim, veja, aqui esse trecho aqui, essa parte é a opinião de Paulo. O resto é opinião realmente do Espírito Santo. Até ali era o Espírito Santo, depois é Paulo. É loucura. Não existe isso na hora de dar uma orientação moral, uma diretriz, não ser a palavra de Cristo. Ah, pastor, até as palavras de Satanás, quando ele tentou lá Jesus, é palavra de Deus? Sim, no contexto da narrativa, ela é palavra inspirada, inerrante, é a palavra de Deus. É claro que quem falou foi Satanás, como quem falou foi Acabe, como quem falou foi o sumo sacerdote, quando condenou Cristo. Há uma descrição da narrativa, e a descrição é inspirada. Então, tudo que está na Escritura Sagrada, irmãos, é plenamente palavra de Deus. Deus separou homens para isso, então, de forma misteriosa, ele operou através dos homens para fazer isso. De forma que, só mais um exemplo, quando você pega o hebraico de Oséias, que era, se eu não me engano, não estou confundindo aqui os profetas, que era pastor de ovelhas, e o hebraico de Isaías, você vê uma muita diferença. As características de Oséias estão ali no texto. Oséias era um pastor, o hebraico dele era simples. Aí você pega o profeta Isaías, um homem culto. O hebraico dele era rebuscado. A mesma coisa você encontra paralelo no Novo Testamento. Você pega o apóstolo Paulo, que era um homem profundamente culto, letrado, que era um homem que falava pelo menos 4 idiomas fluentemente. O grego dele é muito, muito complexo, muito rico. Aí você pega
o grego do apóstolo Pedro, que era um pescador. Era um grego simples, ali objetivo e tal, sem muito rodeio em algumas construções da língua. Então, isso mostra, irmãos, que a inspiração ela é plenária, ela é completa, ela envolve esse mistério, de forma que aquilo que saiu do texto dos apóstolos e dos profetas é palavra de Deus. Agora, o que é que foi inspirado, irmãos? E aqui começa a ficar um pouco mais complexo a instrução ou o debate. O que foi inspirado, irmãos, foi aquilo que nós chamamos de autógrafos. E aqui não é a assinatura do seu cantor favorito, não. O autógrafo é uma expressão utilizada para falar aquilo que foi escrito diretamente pelo autor. Então, o que foi inspirado, irmãos, foi aquele papiro que Paulo pegou em branco, ele foi lá e escreveu e enviou à igreja de Colossos. Aquele papiro era inspirado. Aquele documento era inspirado. Mesma coisa qualquer outro livro, irmãos. Então, a inspiração ela foi nos autógrafos. Só que rapidamente você não tem dúvida que isso veio à sua cabeça. Mas, pastor, cadê os autógrafos? Que a gente não tem mais. Quem tem aqui é essas versões da Bíblia que a gente tem. Então, quer dizer que o que a gente tem que não é inspirado, não é palavra de Deus. É aí que entra, irmãos, duas doutrinas importantes para nós compreendermos o porquê que nós afirmamos que o que está em nossas mãos é palavra de Deus, mesmo que traduzido para o português, inclusive. A primeira, irmãos, é a doutrina da preservação da Escritura Sagrada, e isso que nós vamos ver aqui lida com ela, a preservação. Lembre que tem um pressuposto aqui da doutrina da inspiração, certo? A inspiração, a preservação e essa área de estudo chamada manuscritologia, em que, pressupondo a preservação do texto bíblico, vai se tentar, em um esforço legítimo, chegar àquele texto que saiu da pena de Paulo, por exemplo. Então, esse é o grande desafio desse estudo dessa área, que não é nova, irmãos. Ela já vem se arrastando já por séculos, antes de nós avançarmos para esse ponto, eu quero falar para os irmãos sobre esse processo de escrituração da Bíblia e de preservação dela. Como é que ele se dava, irmãos? Primeiro, venham comigo para Êxodo. Capítulo 17, versículo 14. Eu vou pegar só um exemplo, tá bom, irmãos? Isso aqui é recorrente na Escritura Sagrada. Você depois pode pegar isso. Tem uma pesquisa simples, você encontra isso. Então, pelo nosso tempo, eu vou pegar só esse texto. Êxodo 17, verso 14. Quem pode ler? Pronto. Escreve isto para a memória em um livro. Êxodo 24, 4 diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ainda, Êxodo 34 é dito que ele escreveu também nas tábuas as palavras que o Senhor nos deu, os 10 mandamentos. E aí, irmãos, a Escritura Sagrada tem desde descrição do que foi escrito, do que Deus falou, até ordens explícitas, Deus mandando escrever. Como é que se deu, então, o processo, irmão, de escrituração da revelação? A gente começa primeiro entendendo que a Escritura Sagrada é a revelação escriturada de Deus. Há dois tipos de revelação. Vou ser bem objetivo aqui, tá bom, irmãos? Revelação geral, ou natural, e revelação especial, ou espiritual. Essa distinção clássica que a teologia faz é para falar da revelação de Deus, dos seus atributos gerais, na criação, na consciência, nas coisas criadas, e especificamente, a revelação especial é para se referir à palavra de Deus que é dirigida à igreja de forma salvadora. Todos os homens têm acesso à revelação natural, mas nem todos têm acesso à revelação especial, que chega aos homens como palavra salvadora. Deus ele se revelou, irmãos, de forma geral e continua se revelando, e Deus se revelou de forma especial por meio de atos e palavras, interpretando os atos. Essa dinâmica, irmãos, gera aquilo que nós chamamos de atos redentores. Ele se revelou, e essa revelação é um ato redentor, ou mais especificamente, um ato revelacional, que após a queda, esses atos revelacionais também são atos redentores. Ele vem, por exemplo, a Abraão, se revela a Abraão, fala com Abraão.
Quem foi que registrou isso que aconteceu com Abraão? Foi Abraão? Não, foi Moisés. Ele registrou o que Deus fez e falou. Ele registrou os atos revelacionais e redentores. Deus, então, age, revela-se. Ele suscita profetas na antiga aliança e, no caso da nova aliança, apóstolos, ou aqueles sob a autoridade apostólica, como os evangelistas, para escriturarem aquilo que foi revelado. Escriturarem aquilo que foi revelado. Isso é o processo da inspiração. O que Deus revelou foi escrito como Deus queria que fosse escrito, descrevendo o que Deus queria. Isso que foi escrito, irmãos, é entregue à igreja, a igreja recebe como palavra de Deus. A igreja não diz se é ou não palavra de Deus, como a igreja de Roma quer ensinar. A igreja de Roma vai dizer que a Bíblia, ela nasceu da igreja, então é a igreja que está acima da Bíblia, e ela pode dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Isso é diabólico. A palavra de Deus, ela não está sob o juízo dos homens. Ou a igreja recebe e reconhece, ou a igreja não recebe e não reconhece. Mas não é para juízo e demérito da palavra de Deus, é para juízo daquele que não reconhece. Os homens que não reconhecem a Bíblia como palavra de Deus são os ímpios que vão ser condenados. Aqueles que reconhecem é a igreja que vai ser salva. Mas a natureza do texto não está em função do que o homem vai dizer ou não. Então, a igreja reconhece, isso é juntado aos escritos do que o Senhor falou, e a cada novo escrito é coligido. A cada novo escrito é juntado. A cada novo profeta anexa aqui. É claro que eles não tinham, irmãos, como nós temos um livro, que a gente pode manusear, um aplicativo do celular, mas eles tinham onde coligir esses escritos. Só para vocês terem uma ideia, veja que coisa interessante. Vem comigo para Daniel 9. Olha que coisa interessantíssima, irmãos. Daniel 9, versos 1 e 2, por favor. Eita, só falta 5 minutos. Deu nervoso agora. Daniel 9, 1 e 2, por favor, irmãos. Vocês perceberam? Eu, Daniel, percebi que o número dos anos, do tempo que a gente vai passar aqui em cativeiro, é 70 anos. Percebeu pelo quê? Pelos escritos do profeta Jeremias. Talvez você não ligou ainda o ponto aqui do que está acontecendo, irmãos. O profeta Jeremias e Daniel eram contemporâneos. Em que sentido? Quando Jeremias estava profetizando em Jerusalém, antes de Jerusalém ser derrubada pelos babilônios, deixa eu reformular aqui. Jeremias profetizava em Jerusalém antes dos babilônios, imediatamente antes dos babilônios derrubarem Jerusalém, e durante a invasão babilônica, ele estava profetizando. Daniel já era nascido, e Daniel ainda jovem, provavelmente ele adolescente, foi levado para o cativeiro babilônico. Irmãos, aqui não tem coisa aqui de muitas décadas, não. Daniel já estava lendo o livro do profeta Jeremias como livro profético. E isso é um dos textos da Escritura Sagrada que mostra como que se dava esse processo. O profeta se levantava com a autoridade, ele escrevia, escriturava, dava para a igreja recebia. Acabou, poucas décadas estava aqui Daniel lendo um profeta que era contemporâneo seu, e dizendo, o Senhor prometeu por esse profeta. Olha aqui, outra coisa agora, vamos ver a versão do Novo Testamento. Vem comigo para 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, cadê minha gente? Versículo... Versículo 14. Até o versículo 16. Por favor, quem pode ler?
Paulo, eu falei 1 Pedro, foi? Segunda Pedro 3,14. Segunda Pedro 2. Eu falei 2, né? É 3. É 3. Do 14 até o 16. Obrigado, Paulo. Irmãos, tem várias coisas legais aqui nesse texto. E para explicar essa questão, essa doutrina da preservação e de como a igreja ela reconhecia os escritos que vinham da parte do Senhor. Pedro, ele está refutando aqui uma heresia com relação à volta do Senhor. E ele vai falar assim, ao invés de vocês ficarem pensando que a demora do Senhor é porque ele está demorando, entendam que aqui está a paciência e a longanimidade do Senhor, conforme Paulo fala em suas epístolas. Eu penso aqui, irmãos, diretamente ele fala assim, versículo 15, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. O que eu penso aqui, irmãos? Eu penso que Pedro está fazendo referência a um trecho do livro de Romanos, quando Paulo fala sobre a paciência e a longanimidade de Deus para a salvação dos eleitos. Então ele cita isso aqui para falar assim, ele não está demorando, ele está sendo longânimo para alcançar todos os que ele quer. Só que aí vem o comentário de Pedro depois, né? E Paulo escreve com sabedoria, como ele faz em todas as suas epístolas. De fato, tem algumas coisas difíceis de entender, né? Então, Pedro até fala da dificuldade que ele tem de entender alguns pontos da epístola de Paulo. Mas os ignorantes e instáveis que deturpam o que Paulo fala, como eles fazem com as demais escrituras, com as outras escrituras. Você percebeu o que Pedro fez aqui, irmãos? Pedro ele igualou os escritos de Paulo com as escrituras. Assim como esses ignorantes deturpam as escrituras, deturpam os escritos de Paulo, eles fazem isso como eles fazem com os outros textos das escrituras, incluindo o texto de Paulo. E aqui nos mostra, irmãos, que o próprio apóstolo Pedro já tinha acesso às cartas de Paulo. Como é que se dava isso, irmãos? Só para explicar esse ponto aqui da preservação, e vou ler só mais um texto. Como é que se dava isso, irmãos? No Antigo Testamento, isso era muito mais estável. No Antigo Testamento, você tinha os profetas que escreviam o texto e entregavam à igreja. Esses profetas, esse rolo era guardado no templo, então tinha um canto muito bem hermeticamente controlado, estava lá preservado. Eles tinham os copistas próprios, que tinham todo um ritual de cópia dos manuscritos. Então, eles tinham um canto que eles separavam, eles iam lá, escreviam os manuscritos, letra por letra. Há uma técnica que eles usavam, irmãos, é assustadora. Eles pegavam, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Aí eles contavam todas as palavras do livro. Então, vamos imaginar aqui, não mas só para vocês entenderem, são 100 palavras. E eles contavam qual era a palavra do meio, né? A palavra ali, 49, né? É 50 ou 49 que é a palavra do meio? É 50. 50. Palavra 50. Aí o que é que eles faziam? Eles iam pegando, escreviam, palavra por palavra, cuidadosamente, com alguns rituais de purificação, inclusive no meio do caminho, de pausas, de paradas. Quando chegavam na palavra que seria a palavra 50, 50, eles iam e contavam de novo para ver se estava tudo certo. Aí depois dali continuavam. Se errasse, se no final não desse o que tinha que dar, jogava fora e começava tudo de novo. Então no Antigo Testamento era tudo muito mais paulatino, estável, controlado. Várias cópias foram feitas nesse contexto.
Aí você tem, inclusive, a manuscritologia do Antigo Testamento, ela é mais tranquila, no sentido que tem bem menos divergência, tudo muito bate. Aí você chega para o Novo Testamento, aí a confusão é grande. Por quê? Enquanto Israel tinha uma nação estável, tinha suas guerras, aquele negócio todo, mas tinha um canto estável, o templo, o tabernáculo, aquele negócio todo. A igreja não tinha um canto. Enquanto no Antigo Testamento a igreja ela poderia escrever com calma, no Novo Testamento o povo tinha que copiar uma carta e enviar para o outro, às vezes com a perseguição pegando forte lá de fora e fugindo de um canto para outro. Imagine esse contexto de tensão e de pressão e de pressa, e tem que enviar para a igreja tal, que ela também tem que ter acesso a essa carta aqui que Paulo escreveu. Inclusive tem carta, como Paulo fala aos Colossenses, que ele diz assim, escrevam, copiem essa carta e enviem para a igreja de Laodiceia, para que elas tenham acesso. E que a carta da igreja de Laodiceia que eu enviei para eles seja copiada para vocês. Vocês sabem que Deus inspirou só a carta de Colossenses, foi por isso que só ela chegou para nós. Mas note que ali também está descrevendo como que acontecia isso. Uma igreja enviava para outra. E aí uma descobria, aí passou sobre que Paulo escreveu uma carta aos filipenses. Aí o pessoal manda uma carta para a igreja dos filipenses. Ei, pessoal, manda para a gente aí, irmãos, essa carta aqui que Paulo enviou para vocês. É claro que os filipenses não queriam perder a carta que eles tinham recebido, né? Aí o que eles iam fazer? Escreviam uma cópia e enviavam. Nesse processo, irmãos, é que está a doutrina da preservação. Deus, ele foi preservando a sua palavra em todos esses manuscritos. Isso quer dizer que esses manuscritos não vão ter faltas ou falhas? Vão. Em alguns manuscritos você vai encontrar omissão de palavras, um outro tipo de redação, uma outra ordem de palavras. Isso foi acontecendo por causa dessas situações bem sensíveis que eles viviam. E é aí que entra, pressupondo a preservação que a palavra de Deus nos diz, a manuscritologia, em que você vai pegar, dependendo da sua linha de raciocínio, a maioria dos manuscritos, ou você vai pegar os manuscritos mais antigos, ou os manuscritos mais novos, os manuscritos de uma região X, Y, Z, ou os manuscritos de uma região A, B e C. E você vai pegando isso de cada período da história da igreja e vai comparando-os para chegar a um texto preciso. Irmãos, é impressionante. Eu vou trazer na próxima aula esse dado de quantos manuscritos nós temos dos livros da Bíblia e a precisão que há entre eles. É impressionante, irmãos. Quando você compara, por exemplo, com escritos de filósofos gregos. Você pega milhares e milhares e milhares de cópias dos textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento. Aí você pega determinados escritos de Platão, você não tem nem 5 cópias. Mas os caras vão e fazem um texto final, cópias que inclusive são muito conflitantes umas com as outras. Aí faz um texto final e fala assim, aqui está o escrito de Platão. E a gente pode debater em cima disso aqui como é o que Platão ensinava. Aí você chega para esses mesmos caras e fala assim, está aqui a Bíblia, a palavra de Deus, com milhares, né, algumas poucas unidades não, milhares de cópias confirmando o texto original. E você vai dizer que a Bíblia é alterada, adulterada, não é autêntica e não serve como um documento histórico? É muita ou ignorância ou obstinação declarada. E a gente sabe que é as duas coisas. Ou pelo menos a primeira, a segunda. Certo, irmãos? Então, só um último texto, Salmo 119, Salmo 19, desculpa. Por que nós queremos na doutrina da preservação, irmãos? Por 2 textos. Eu falei que era só mais um, mas me lembrei de outro aqui. Então, vão ser 2 textos. Salmo 19, versículo 7 a 10. Quem pode ler, por favor?
Olha a descrição dos atributos da palavra de Deus, irmãos. Ela é perfeita. Tem alguma falta naquilo que é perfeito? Ela é perfeita. Ela é fiel. São retas as palavras dele. Aí veja, o mandamento do Senhor é puro. Não há mistura. Não há erro no que a palavra de Deus diz. Nós vamos tratar nas próximas aulas aqueles supostos erros, supostos conflitos, a gente pode tratar sobre essas questões. Mas, assim, a nossa fé, irmãos, no que Deus diz, ela é claramente afirmada naquilo que ele fala sobre ele mesmo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, verso 18, ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum um iota, ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Essas letras que ele fala aqui, irmãos, que o Senhor faz referência, especialmente, são as menores letras do alfabeto hebraico, da grafia hebraica, mais precisamente, né? Porque o tio não é necessariamente uma letra. Mas são minúsculas. Ele fala assim, não vai cair nenhum até que ela se cumpra. O Senhor Jesus está nos dando a garantia de que a palavra de Deus foi preservada. E não apenas por essa afirmação clara, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele abre a Escritura e ele lê e diz, assim disse o Senhor, como ele faz, por exemplo, com o profeta Isaías, o que ele está dizendo para a gente? Creiam, eu preservei a minha palavra. Eu disse que ela seria preservada. Ao ponto de Deus Filho encarnado poder pegar aquilo que foi escrito séculos antes dele e dizer, é isso mesmo. Foi o que eu falei. Assim disse o Senhor. E assim os apóstolos fizeram, autenticando-nos a preservação da palavra do Senhor. E é com base nisso, irmãos, que vem... Se não tivesse pressuposto, você vai entender. Passa, por favor, Valbinho. Pode passar mais um pouquinho. Pode passar. Pronto. Volta. Dependendo do pressuposto que você adote, das suas convicções sobre essas doutrinas que eu acabei de falar, e de algumas questões metodológicas e escolhas que são feitas, você vai ter três escolas de manuscritos, e esse debate aqui vai gerar em questões práticas com relação à Bíblia que você tem, a versão bíblica que você tem na sua mão. Aqui, eu não vou falar agora não, certo? Eu vou deixar mistério. Aqui, dessas escolas aqui, tem algumas, especificamente uma, que simplesmente diz que crê, mas não trata o texto como se cresce na doutrina da preservação. Tem outras duas também defendem a mesma ideia, mas vão por caminhos metodológicos diferentes, a fim de investigar os manuscritos. Então, isso vai implicar nas versões bíblicas que nós temos em nossas mãos, e que uma outra questão que vem posteriormente é a questão da tradução. Tá bom, irmãos? Então, introdutoriamente, nós vimos hoje essa questão geral da monitologia, a doutrina da inspiração e o que ela significa, e a doutrina da preservação e a importância dela para essa questão aqui que nós vamos abordar a partir da próxima aula. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida, queridos, do que foi falado? Algum ponto